Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer um porta-sacolinhas plásticas, abacaxi em crochê. É um trabalho bem legal, bem bonito, que vai se tornar parte aí da sua decoração e ao mesmo tempo é super útil. O meu aqui tá cheio de sacolinhas. Ele pode ficar pendurado, nós vamos fazer uma alcinha para pendurá-lo aqui atrás, ou também pode ficar em pé em cima de um móvel. Aí você vai escolher onde você quer deixar o seu porta-sacolinhas plásticas abacaxi em crochê, e ele é todo trabalhado com o barbante número 6. Eu trabalhei aqui com várias sobras de barbante para formar aqui uma cor em degradê, mas se você preferir, também você pode trabalhar com apenas duas cores aqui na base, que é uma cor que você vai fazer o leque e a outra que vai fazendo os pontos baixos, e quando chegar aqui em cima, você faz as folhas com verde, ok? Mas aí eu vou te dar o material que eu trabalhei aqui no meu. Esse marrom, que é a primeira parte aqui, e as primeiras carreiras em pontos baixos, gastei 12 gramas. Do laranja forte, foram 30 gramas. Do laranja médio e do amarelo mostarda também foram 30 gramas. Então, 30 gramas de cada uma das cores. Esse amarelo, que eu trabalhei mais carreiras com ele, foram 45 gramas com amarelo, e o verde mesclado também 45 gramas. A agulha de trabalho é a número 3,5 e todos os barbantes são número 6. Depois de pronto, ele vai ter 34 centímetros aqui na altura e 38 centímetros na circunferência. Para fazer a base, para que ele fique firme, mesmo quando se ele estiver com poucas sacolinhas, ele vai estar sempre firme, eu coloquei aqui a base de uma garrafa PET, um pedaço de apenas 16 centímetros de altura. Cortei assim uma garrafa PET, vou tirar o fundo dela e a parte mais estreita da garrafa, vou deixar a parte central com apenas 16 centímetros. E nós vamos colocar aqui quando nós estivermos já quase no final aqui do nosso porta-sacolinhas, ok? Espero que vocês gostem do trabalho. Ele vai ter um efeito realmente bem legal depois quando você vai fazendo. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o fio marrom, e a nossa agulha de trabalho é a número 3,5, ok? Eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 24 correntes. Feitas as 24 correntes, eu volto aqui na primeira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, vou subir uma corrente. Nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que tenho aqui na base, e vou aproveitar e vou prendendo essa sobra de fio. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo
nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. E você tem aqui um total de 24 pontos na base. Feito aqui essa primeira carreira, eu vou alongar o fio. Agora, nós vamos trabalhar com a outra cor, que no caso do meu aqui é o laranja forte. Eu vou prender o fio na agulha, venho em um ponto de base, depois da laçada que tem uma alongada, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntes e no mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. E você tem aqui o primeiro bloquinho. Salto 2 pontos na base, no próximo, faço um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, formamos aqui o segundo bloquinho, ficando assim. Novamente, salto 2 pontos na base, no próximo, faço o ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Salto 2 pontos na base, no próximo, já começo a fazer o ponto baixo para formar o outro bloquinho. Eu vou fazer essa mesma sequência até finalizar a carreira. Depois de fazer aqui o último bloquinho, eu vou saltar os 2 pontos, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei o primeiro bloco e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Você tem aqui 8 blocos ao todo. Fiz os blocos, alongo o fio laranja. Agora, vou pegar aqui o fio marrom, que tá aqui reservado. Esse fio laranja vai ficar aqui para trás. Agora, eu fecho um pouco a laçada do fio marrom. Eu agora vou passar a minha agulha aqui por esse espaço que eu tenho entre os blocos. Então, volto com a agulha aqui pelo espaço, conduzo o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Vou aqui no bloquinho de 2 pontos altos e vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Passo para o espaço depois do bloco e faço um ponto baixo. Em cima do bloco, nos 2 pontos altos, você vai trabalhar um ponto baixo em cada um deles. E novamente no espaço entre os blocos, faz um ponto baixo também. Vai ficando assim. Passa para o bloquinho no ponto alto, você faz um ponto baixo, no outro ponto alto, outro ponto baixo. E no espaço entre os blocos, você vai fazer também um ponto baixo. E eu vou completar aqui nos outros blocos que sobraram. Chegando aqui já no final da carreira, no último bloco, eu faço os 2 pontos baixos, um em cada ponto alto. E agora, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos aqui a carreira. Novamente, vou alongar o fio marrom. Volto a trabalhar agora com fio laranja forte. Eu vou fechar um pouco aqui a minha laçada com fio laranja. Eu vou trabalhar agora nesse espaço aqui, desse ponto baixo que tenho entre os blocos. Nesse mesmo ponto baixo que nós deixamos agora a laçada alongada, com fio marrom. Então, essa laçada eu vou deixar ela aqui para trás, vou aqui em cima do ponto baixo
e vou prender o meu fio laranja com uma correntinha para ficar preso aqui. Vou subir 3 correntes nesse mesmo espaço. Eu vou trabalhar agora mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Mais as 3 correntes que você fez, então você tem aqui um leque de 5 pontos. Eu vou agora saltar um ponto baixo, vou no próximo e prendo aqui com um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo que tem aqui nesse espaço entre os blocos e vou fazer um leque com 5 pontos altos. Fez os 5 pontos, salta um ponto baixo, vai no próximo, prende com um ponto baixo. Vai no próximo ponto baixo e já faz um outro leque com 5 pontos altos. Salta um ponto baixo, no próximo prende novamente com um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Os leques vão ficar em cima desse ponto baixo que você tem no espaço entre os blocos da segunda carreira, ok? Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Fiz aqui o último leque, eu salto um ponto na base, no próximo, prendo com um ponto baixo. E agora eu venho aqui nesse primeiro leque que iniciamos, na terceira corrente, pego apenas a alcinha da frente dela e prendo aqui no meu ponto baixo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Você tem aqui um total de 8 leques na base, e entre eles sempre um ponto baixo. Alongo novamente a laçada aqui do fio laranja, pego o meu fio marrom, coloco aqui na agulha, fecho aqui a laçada do fio marrom, deixo ela aqui na altura desse último ponto baixo que fizemos, e agora você vai trabalhar nessa direção do ponto baixo, você vai trabalhar pontos baixos alongados. Então, você vai voltar aqui na base do ponto baixo laranja, passa a sua agulha aqui, conduz o fio e forma aqui um ponto baixo alongado. Vai passar para o leque, você tem 5 pontos altos no leque, vai fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto baixo que tem entre os leques, você passa a sua agulha aqui por baixo da base dele para fazer um ponto baixo alongado. No leque, são 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui, em cima do ponto baixo, passa a sua agulha aqui na base e faz um ponto baixo alongado. Vai ficar dessa forma. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Você tem em cada leque 5 pontos baixos e entre eles sempre um ponto baixo alongado, ok? Você vai alongar novamente aqui a laçada do fio marrom, deixa ela reservada e voltamos novamente a trabalhar com o fio laranja. Então, vou fechar um pouco aqui a laçada do fio laranja.
Vou passar aqui para esse ponto alongado que temos aqui na base. Passo a minha agulha aqui por dentro, conduzo o fio e prendo aqui com uma correntinha. Com o fio preso aqui, nós agora vamos fazer outra carreira de leques. E você vai perceber que cada vez nós vamos mudando a direção dos leques. Ele vai ficar sempre em cima do ponto baixo alongado. Então, aqui eu vou subir as 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer mais 4 pontos altos. Então, você tem aqui novamente o bloquinho de 5 pontos. Agora, aqui em cima do leque, você tem 5 pontos baixos, então, vai prender sempre no ponto do meio, aqui no terceiro ponto. Então, vai saltar sempre os primeiros 2 pontos, depois salta os próximos 2 pontos e no ponto baixo alongado, você volta a fazer o leque com 5 pontos altos. Vai para o próximo leque, salta 2 pontos na base, no próximo prende com um ponto baixo. Então, vai fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, aqui no meio desse leque que você tem na base, eu venho aqui nesse primeiro leque, na terceira correntinha que iniciamos, pego apenas a alcinha da frente e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E você tem aqui outra sequência de leques com fio laranja finalizado. Para fazer a próxima carreira, eu volto a alongar o fio laranja, pego aqui o meu fio marrom, fecho um pouco a laçada do fio marrom. Volto aqui nesse último ponto baixo que fizemos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo alongado. Então, passo a minha agulha aqui por baixo do ponto baixo que fizemos com o fio laranja forte. Volto aqui, alongo a laçada, trago ela para cima e formo o ponto baixo alongado. Agora, eu passo aqui novamente para cima do leque e vou fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 2, 3, 4 e 5. Nesse ponto baixo que tem entre os leques, faço o ponto baixo alongado. E aqui no leque, volto a fazer os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto baixo entre os leques, um ponto baixo alongado. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui em cima do último leque os 5 pontos baixos, agora eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo alongado que fizemos. Então, ficou dessa forma. Esse fio marrom aqui, agora eu vou cortar. Então, vou fazer o seguinte: vou cortar o fio marrom, retiro aqui a sobra da laçada, venho no mesmo ponto de base, passo a agulha de trás para frente e conduzo essa sobra aqui para trás. Agora, aqui atrás, você tem uma sobra com fio marrom, uma sobra com fio laranja e aqui a laçada. A laçada continua aqui com o fio laranja. Eu vou abrir aqui o fio marrom, dividir ele em 2 partes
eu vou passar minha agulha aqui por um nozinho do ponto de base lateral à sobra. Passo uma das sobras aqui por baixo do ponto e vou fazer uma sequência de 3 nós. Sempre fazendo o primeiro nó forte, mas sem repuxar o ponto de base, e os outros 2 eu faço bem fortes. E depois você corta aqui a sobra. Com esse fio laranja aqui no início, você vai fazer a mesma coisa. Divide ele em 2 partes. Vai passar uma das partes aqui por baixo de um ponto de base e vai amarrar agora uma sobra na outra. Todas as vezes que nós trocarmos o fio e que ficar aqui as sobras, você já vai arrematando. Então, cortamos aqui as 2 sobras que nós tínhamos. Agora, esse fio laranja, depois eu vou trabalhar com ele essa carreira de pontos baixos, com laranja forte. Porque agora nós vamos passar a trabalhar com a outra cor de laranja. Eu vou trabalhar aqui agora com um laranja médio, ok? Então, vou começar fazendo 2 laçadas aqui na minha agulha. Venho aqui nesse ponto baixo alongado, onde finalizamos agora a última carreira, e eu vou trabalhar aqui nesse ponto baixo alongado, 5 pontos altos. Então, vamos fazer o leque, agora já mudando ele de posição novamente. Então, fiz aqui os 5 pontos, venho aqui nos pontos baixos, salta sempre 2 pontos, vai no ponto do meio, prende com um ponto baixo. Vai no próximo ponto baixo alongado que tem entre os leques, e aqui nele você faz um novo leque, com os 5 pontos altos. Salta 2 pontos baixos, vai no próximo, prende com um ponto baixo. No próximo ponto baixo alongado, faz outro leque. Então, vai fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Fiz aqui o último ponto baixo, agora eu venho aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos o primeiro leque e prendo com um ponto baixíssimo. Você já deve ter percebido que é a mesma sequência, só que dessa vez nós trocamos aqui a cor do nosso trabalho, ok? Então, alongo aqui esse laranja médio, pego agora o fio do laranja forte, ele vai fazer agora essa sequência que nós estávamos fazendo com o fio marrom. Então, você começa sempre por esse ponto baixo que nós deixamos aqui o fio alongado. Então, fecha um pouquinho a laçada do fio laranja, para que ela fique aqui na direção do ponto baixo, e vou aqui por baixo, na base do ponto baixo, passo a agulha, conduzo o fio e formo aqui um ponto baixo alongado. Fez o ponto baixo alongado? Fez aqui esse primeiro, o restante é bem simples. Em cada leque, você vai fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passa o seu fio aqui para a lateral, tem que não embolar no meio dos pontos, e faz aqui os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto baixo, passa sua agulha aqui por baixo dele e faz o ponto baixo alongado. No leque, volta a fazer os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto baixo, um ponto baixo alongado. Você, além dessa sequência aqui, nós vamos trabalhar mais 2 sequências com essa mesma cor. Os leques
trabalhados com o laranja médio e os pontos baixos com o laranja forte. Na próxima sequência, o leque você já vai fazer em cima desse ponto baixo alongado. O primeiro leque vai ser aqui na direção que você tem a laçada. Nesse ponto baixo alongado, vai prender com a correntinha, vai subir 3 correntes e mais 4 pontos altos, assim você tem o primeiro leque. E depois prende com um ponto baixo, sempre no ponto do meio desses pontos baixos que tem em cima do leque. Então, vou completar aqui essa sequência, faço mais duas com a mesma cor e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a terceira sequência, com os leques feitos com o laranja médio, ficou dessa forma. Até agora o nosso trabalho está assim. Aqui, eu fiz a última carreira com laranja forte, trabalhando com os pontos baixos. Esse laranja forte, a partir do momento que você faz as 3 carreiras de pontos baixos com a cor, agora você vai cortar. Então, esse aqui eu vou cortar. E vou deixar aqui apenas o laranja mais claro. Retiro aqui a sobra da laçada. Volto no mesmo ponto de base com a minha agulha de trás para frente e puxo essa sobra aqui para trás. E esse fio aqui depois você já pode arrematar. Vamos ficar apenas com esse outro mais claro. Só que os leques, agora já vou mudar novamente de cor, que você já trabalhou 3 carreiras aqui com essa cor do laranja mais claro. Então, agora eu vou trabalhar aqui com amarelo mostarda. Vou fazer 2 laçadas na agulha. Venho aqui nesse mesmo ponto baixo alongado, que finalizamos agora a carreira. Nele eu vou fazer o leque com 5 pontos altos. 1 e 5 pontos. Vou no leque de pontos baixos, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Vou no próximo ponto alongado e faço novamente o leque com os 5 pontos altos. Salto 2 pontos de base, vou no próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo. E faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu venho aqui nesse ponto alto que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. E você tem aqui a primeira carreira com fio mostarda. Alonga a laçada, pega novamente aqui a laçada que ficou com fio laranja claro. Puxa ela aqui, para ela se fechar. Volta aqui nesse ponto baixo que acabou de fazer. E aqui você vai fazer um ponto baixo alongado. E em cima do leque, volta a fazer os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. É a mesma sequência que tínhamos feito antes. As suas carreiras vão ficando sempre com os 8 leques em cada carreira. Tem sempre 8 leques. E entre eles tem essa carreira de pontos baixos. E aí a gente vai intercalando as cores. Então, aqui, os pontos baixos já estão sendo feitos com o laranja médio e os leques agora com fio mostarda. Eu vou fazer mais 2 sequências de leques com fio mostarda e entre eles, esses pontos baixos com fio
laranja médio. Então, vou completar a carreira e volto fazendo, já trabalhar as outras duas sequências também e volto para mudarmos mais uma vez a cor do nosso trabalho. Finalizada aqui as minhas 3 sequências com os leques com fio amarelo mostarda e os pontos baixos com o laranja claro, então ficou dessa forma. Aqui eu vou retirar agora do trabalho a cor laranja claro, que é essa última que fizemos aqui. Nós trabalhamos 3 carreiras com os pontos baixos com esse fio. Então, eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada. Eu vou passar aqui a minha agulha pelo mesmo ponto de base, de trás para frente, e trago essa sobra aqui para trás. Essa sobra aqui depois já pode ser arrematada. Agora, eu vou trabalhar com um tom de amarelo mais claro, já fazendo a próxima carreira de leques. O fio mostarda continua aqui reservado. Então, agora com o meu fio amarelo, eu faço as 2 laçadas, venho aqui nesse mesmo ponto baixo alongado que acabamos de finalizar a carreira, e nele eu vou fazer aqui o primeiro leque. Fiz 2 laçadas na agulha, faço aqui o primeiro ponto alto do leque e mais 4 pontos altos, para formar a mesma sequência com leque com 5 pontos altos. Então, fiz aqui os primeiros 5 pontos altos, salto 2 pontos baixos na base, vou no próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Vou no próximo ponto, que é salto então 2 pontos, vou no próximo, que é esse ponto baixo alongado, e nele eu faço novamente o leque, salto 2 pontos na base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo, salto 2 pontos, vou no próximo ponto baixo alongado e faço outro leque com os 5 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Fiz aqui o último ponto baixo da carreira. Agora eu venho aqui nesse primeiro leque que fizemos, no primeiro ponto alto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos mais uma vez uma carreira com 8 leques, e entre eles sempre um ponto baixo. Alongo novamente aqui essa laçada com fio amarelo. Vou deixar ela reservada. Pego novamente aqui a laçada com fio mostarda. Passo, vou fechar um pouco aqui a minha laçada. Venho aqui nesse último ponto baixo que fiz, que da carreira passada, e nele eu vou fazer aqui um ponto baixo alongado. Volto o meu fio aqui um pouquinho para trás, passo aqui e faço o ponto baixo alongado. Feito aqui o ponto baixo alongado, agora eu volto a fazer em cada leque, trabalho aqui 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. É a mesma sequência das outras carreiras, só que agora nós mudamos novamente a cor aqui da nossa sequência. Então, mostarda passa a ser agora as carreiras de pontos baixos e o amarelo as carreiras de leques. Então, completei aqui os 5 pontos baixos no leque, passo para o ponto baixo e faço aqui o ponto baixo alongado.
Então, aqui, essa aqui é a primeira sequência nessa cor. Eu vou trabalhar mais duas sequências, então serão mais duas carreiras com fio amarelo no leque e duas carreiras com, além dessa, mais outras duas carreiras com fio mostarda aqui nos pontos baixos. Então, completo as outras duas sequências e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a terceira sequência com os leques em amarelo e os pontos baixos na cor mostarda, a última carreira que eu fiz foi a de pontos baixos com fio mostarda, e esse aqui eu vou cortar agora do nosso trabalho. Corto o fio mostarda, retiro a sobra aqui da laçada, que nesse mesmo ponto de base vou passar ele aqui para trás. Depois você arremata esse fio. Agora, eu vou fazer ainda os leques com fio amarelo, só que depois nós vamos mudar a carreira de pontos baixos para uma mescla de verde. Então, a próxima carreira que eu vou fazer ainda é com fio amarelo. Nós vamos trabalhar aqui a próxima sequência de leques. Então, nesse ponto baixo que acabamos de finalizar a carreira, esse ponto baixo alongado, vou passar o meu fio aqui, a laçada do fio amarelo, passo ele por aqui, prendo com uma correntinha, faço aqui 3 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, vou passar, salto aqui 2 pontos na base, no próximo, passando aqui já para cima do outro leque, faço ponto baixo. Salto 2 pontos na base, passo para o próximo ponto, ponto baixo alongado, e faço 5 pontos altos. Então, a carreira é a mesma que estávamos fazendo antes. Em cada ponto baixo alongado, você vai trabalhar novamente um novo leque com os 5 pontos altos e prende no meio, no ponto baixo no meio aqui, que tá em cima do outro leque. Então, ficando assim, eu vou completar toda a carreira da mesma forma. Já finalizando a carreira, eu vou aqui nessa terceira correntinha que iniciei, pego apenas a alcinha da frente dela e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Alongo o fio amarelo. Agora, vou trabalhar aqui com uma mescla de verde. Eu vou prender o fio aqui na agulha. Venho aqui na base desse ponto baixo que acabamos de fazer e faço aqui o ponto baixo alongado. Passo aqui pro leque e vou trabalhar os 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto baixo, outro ponto baixo alongado. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Aí, além dessa, eu vou fazer mais uma carreira, então, vou fazer uma outra sequência com o leque com fio amarelo e a mescla depois de verde nos pontos baixos. Então, completo aqui essa carreira, faço outra carreira com o leque com fio amarelo e outra mescla de verde, volto trabalhando. Finalizada aqui a segunda sequência com o fio verde, com a mescla de verde, eu cortei agora aqui o fio amarelo, nós já não vamos mais trabalhar com o fio amarelo. Então, cortei, deixei aqui a minha laçada alongada ainda, então, vou passar a sobra aqui por dentro. E depois, você pode arrematar esse fio amarelo. Ficamos agora apenas com o fio verde. Agora, eu vou fazer uma carreira também de
leques, mas agora trabalhando com fio verde. Então, nós finalizamos aqui já no ponto alongado, nós vamos começar o nosso leque aqui. Vou subir 3 correntes e nesse mesmo espaço, vou fazer mais 4 pontos altos. Então, com as 3 correntes, você tem aqui o bloquinho dos 5 pontos. Salto 2 pontos, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Salto mais 2 pontos, vou para o próximo ponto baixo alongado e faço outro leque de 5 pontos altos. Salto 2 pontos, no próximo prendo com um ponto baixo. A mesma sequência que tínhamos feito antes. E vou fazer aqui os leques sempre presos por pontos baixos aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu venho aqui nessa terceira correntinha que iniciei o primeiro leque, pego apenas a alça da frente e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Então, temos um leque aqui também trabalhados com fio verde. Agora, nós vamos fazer uma carreira com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, nesse ponto baixo que finalizamos, eu vou voltar o meu fio aqui por trás do ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, nesse mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Passo aqui para o leque, para o ponto do meio e prendo com um ponto baixo. Passo para o próximo ponto baixo, faço 3 pontos altos. Passo para o próximo leque no ponto do meio, prendo com um ponto baixo. Passo para o próximo ponto baixo, faço 3 pontos altos. E no próximo leque, no ponto do meio, prendo com um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. No próximo leque, prendo com um ponto baixo. No próximo ponto baixo, outro bloquinho de 3 pontos altos. No leque, outro ponto baixo, sempre no ponto do meio. No próximo ponto baixo, outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, vai ficando assim, vai ficando mais fechado aqui. Agora, antes de completarmos a carreira, eu vou alongar o fio, a minha base de garrafa PET. Eu vou trabalhar com um tamanho aqui de 16 centímetros. Recortei aqui o fundo e a parte mais estreita da garrafa. Ficou aqui esse meio de 16 centímetros. Agora, eu vou colocar essa garrafa PET para ficar lá dentro, para dar sustentação aqui ao seu trabalho, ok? Agora, nós vamos continuar trabalhando aqui a nossa carreira. Aqui, eu vou fazer o ponto baixo, no próximo ponto baixo, faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, faço outro ponto baixo. E no próximo ponto baixo, outro bloco de 3 pontos altos. Mais um ponto baixo. E agora, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro bloquinho aqui que iniciamos. Então, ficou dessa forma.
A boca aqui já vai ficar um pouquinho mais estreita. Por isso que você tem que colocar a garrafa PET antes de você finalizar essa carreira, ok? Agora, nós vamos trabalhar fazendo vez aqui na base. Eu vou voltar aqui nesse ponto baixo que acabamos de fazer, passo a minha agulha aqui para trás, conduzo o fio e aqui faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes e nesse mesmo ponto de base, faço outro ponto alto, formando aqui o primeiro V da carreira. Passo para o leque não, desculpa, aqui para o bloquinho de 3 pontos. No ponto do meio, faço um outro V, com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Passo para o próximo ponto baixo, faço outro V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E no bloquinho, no ponto do meio, você faz também um Agora V. Volto aqui nesse primeiro V que iniciamos, na segunda corrente, pego apenas a alcinha da frente e fecho com um ponto baixíssimo. E você tem aqui um total de 16 vezes na carreira. São 16 vezes aqui ao todo. Agora, para fazer a próxima carreira, nesse primeiro V, eu vou fazer aqui um ponto baixo, aqui nessa alcinha de dentro. Passo para o próximo V e faço 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. Passo aqui para o próximo V e prendo com um ponto baixo. Vou para o próximo V e faço a mesma sequência. 3 pontos altos, 4 correntes e mais 3 pontos altos. Passo aqui para o próximo V e prendo com um ponto baixo. Vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos pontos altos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma, ok? Para fazer a próxima carreira, que será aqui agora a nossa última carreira, eu vou subir uma corrente nesse mesmo ponto baixo, faço aqui um novo ponto baixo. Agora, eu vou aqui para esses 3 pontos altos, então, no ponto alto do meio, faço aqui um ponto alto. Saltei o primeiro e vou deixar vazio também o segundo. Passo para a alça e vou fazer agora 4 pontos altos, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e volto na mesma alça e faço mais 4 pontos altos. Salto aqui um ponto alto no próximo, que é o que do meio desse bloquinho de 3, faço outro ponto alto. E vou no ponto baixo e prendo com outro ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, nós vamos repetir a mesma sequência. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Agora, eu venho nesse ponto baixo que iniciamos e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. As folhas aqui.
Agora eu vou alongar um pouquinho o meu fio, volto aqui no V que você tem aqui na direção do seu fio, passa a agulha aqui nessa primeira perninha dele, prende aqui com um ponto baixo, faz um outro ponto baixo aqui para firmar o ponto, porque esse aqui ficou alongado. Agora eu vou fazer 5 correntes, vou pular um V para chegar no outro. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um V, vou aqui no outro e prendo com um ponto baixo. E faço aqui um segundo ponto baixo. Essa aqui é a alça para você pendurar o seu porta-sacolinha. Da laçada. Agora eu vou pegar essa sobra, vou passar aqui para dentro. Divido o fio em duas partes, igual fizemos com as outras sobras. Passo uma das partes aqui no nozinho do ponto de base. E agora é só amarrar uma na outra, fazendo aquela sequência dos 3 nós e corta a sobra do fio. Para fechar aqui, eu vou trabalhar com 4 fios. Eu tenho aqui em torno de 40 centímetros de 4 fios, coloquei um amarelo, um verde, o laranja forte e o laranja médio. Eu vou colocar todos esses meus fios em uma agulha de tapeçaria. Eu vou fazer com todos juntos, porque a minha agulha, ela tem um espaço aqui bem largo, então vão caber todos os fios. Com todos os fios aqui na agulha, eu tenho aqui a alça, então essa alça aqui vai ficar para a parte de trás, então vou começar a colocar aqui nessa parte da frente. Eu vou colocar o meu fio nessa carreira onde eu tenho um bloquinho de 3 pontos com fio verde. Então, vou passar aqui a agulha, deixo uma sobra aqui para fora e vou passando aqui pelo bloquinho. Sempre aqui por esse bloquinho de 3 pontos. Já passei aqui por toda a carreira, então vai ficar aqui assim, o fio colorido. Aqui, depois que passou, aí você vai puxar as duas partes para que ele fique igual, que as duas pontas com o mesmo tamanho. Acertou aqui as pontas, agora aqui por dentro você vai colocar a sacolinha. Você sempre vai colocar a sacolinha passando aqui a ponta dela por dentro de uma das alças da outra sacola. E quando você puxar uma, as outras vão sempre sair a pontinha também para fora. Com as sacolinhas agora aqui dentro, o que você vai fazer é deixar aqui essa ponta mais fechadinha. Eu vou pegar aqui esses meus fios, dou uma amarradinha e coloco, faço um nó aqui e vou fazer um laço. Eu não vou fazer correntinha nem nada,
apenas um laço aqui com os fios, que eu acho que o resultado fica bem legal, vai ficar bem colorido aqui. Fiz o laço, verifico aqui as pontinhas e acerto elas, e você já tem o seu trabalho finalizado. Vai ficar dessa forma. Você tem aqui finalizada, pode puxar a sua sacolinha aqui por baixo, vai ficar assim, ou se você preferir também, pode puxar a sua sacolinha aqui por cima, se você for deixar em cima de um móvel. Se ficar pendurado, é mais fácil que você puxe aqui por baixo. Então, temos o nosso porta-sacolinha plástica abacaxi finalizado. Espero que vocês tenham gostado, o resultado dele realmente é bem legal. Vai dar uma decoração bem linda aí para sua cozinha. Certinho, meninas? Antes de finalizarmos, mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!